Vamos começar com o ponto número 1, falando de aulas particulares. O que levar em consideração? Existe um valor mínimo? Porque a aula particular deve ser o seu produto mais caro? E as desvantagens da aula quando se mora numa cidade pequena. Vamos falar sobre aulas particulares. Então, vamos começar aqui. Se a local, é bem simples de você saber a média de quanto você pode cobrar, porque você está numa localidade e já tem concorrente. Mas né? peraí, antes de falar valor, o que levar em consideração? Gente, você tem que entender que você, quando dá aulas particulares, você não tem você tem uma limitação de tempo, né? Você trabalha no máximo aí, quando trabalha muito, 12 horas por dia. Pô, o cara dá 12 horas de cara e morre. Quando o cara trabalha muito, normalmente as pessoas trabalham 8 horas por dia. Eu acho que 8 horas de aula é um limite, assim, né? Então, se é 8 horas de aula por dia, já é muito, você só pode ter 8 alunos. Então, assim, por dia, né? É uma limitação que você tem que considerar na hora de precificar. Porque se você só pega alunos particulares, a sua hora ela vai ter, vamos dizer, um valor meio que fixo. Você não tem como aumentar essa hora-aula. Sim. Então, vamos lá, Matheus, fala aí. Não, a questão da região, por exemplo, eu lembro quando a gente estava abrindo a Starling Academy of Music, lá em 2015, nós ligamos para as escolas que tinham na região. Ao redor. Né? A gente ligou para 5, 6 escolas e a gente perguntou, né, o preço, quanto cada um estava cobrando, porque a gente precisava ter a média. Sim. Então, isso você precisa fazer. Saber quanto os seus concorrentes estão cobrando, né? Normal. Uhum. Porque quem veio antes já explorou o mercado, já até colocou ali uma média de quanto se cobra. Sim. Se você está começando agora, o que é o mais plausível? Você não cobrar como o que cobra mais caro. E também não cobrar como o mais barato, porque eu acho que tem questão de desvalorização. Porque essa questão também, né, cara, é de quanto cobrar é igual água. Tem a água que você compra por R$2 e tem uma marca de água que você paga R$80. Aham. E Né? tem a água do aeroporto, né? Que é a mesma água que você compra no mercado por R$2,99, no aeroporto ela vai custar quanto? R$10. Sim. Então é o ambiente também. Então, o ambiente, o posicionamento da marca. Então, é o seguinte, quanto cobrar vai variar muito. Você pode... O que acontece com quem está há muito tempo fazendo com excelência? Essa pessoa, normalmente, mesmo que ela tenha sido só local a vida dela toda, ela consegue criar ali um segmento próprio. Tem muita gente que consegue essa façanha, né? Vou botar aqui, por exemplo, tem palha de aço, né? Mas tem Bombril. Porque dentro de palha de aço ela se tornou uma referência tão grande. De palha de aço. Mas todo mundo fala Bombril, exatamente. né? Vamos um Bombril. Mas como lá. professor, vamos dar uma coisa prática aí para os nossos alunos. A gente está falando de aulas presenciais particulares. Eu acho que o número 1, é realmente você primeiro entender que aquilo não é escalável, tá? Então, assim, tem que ser uma aula mais cara. Do que uma aula normal. Sim. Segundo, fazer uma pesquisa no ambiente da sua cidade, saber quantos seus concorrentes estão cobrando, qual é o mínimo, o médio e o máximo. E você, obviamente, de forma de autoanálise, entendendo o que foi investido no seu conhecimento, até onde você chegou, quanto você vale, e coloca o seu preço no mercado. Sabendo que é uma aula que vai gastar 1 hora do seu tempo e somente a entrada de dinheiro de um aluno. Então, acho que isso tem que ser considerado quando você pensa num valor para aulas particulares. Então, o que acontece? Tem várias cidades que, por melhor que você seja, pode ser o cara mais incrível, que vai ter um teto. Principalmente cidade muito pequena. O teto tem em qualquer cidade, sim, tá? Não vamos falar de vazar teto agora não. Vamos lá, vamos falar assim, a gente pega uma cidade pequena. Isso. Que o máximo, o professor mais caro cobra R$120, tá? O que tem um monte aí. Olha só, Matheus, não tem como cobrar mais de 120 porque as pessoas não valorizam, blá, blá, blá. Pra mim, esse cara é louco se ele não tá na internet. Não, sim, filho, mas aqui não é o caso. Aqui não é o caso, a gente vai chegar lá. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte... precificar com a pessoa. Então, se o máximo é 120, vai cobrar o máximo 120. Então, não, mas olha só, vamos lá, gente. Aqui é pra ajudar as pessoas. E a gente vai ajudar o seguinte, se você só tá na sua cidade com aulas particulares, nas aulas particulares da sua cidade, você vai olhar o ambiente
e vai fazer a média e vai cobrar. Lembrando que a aula particular deveria ser a sua aula mais cara, porque com uma mensalidade você está gastando um tempo. Que vai para o número 2, aulas locais, mas aulas em grupo. Qual é a vantagem das aulas em grupo? A vantagem é porque você, com uma hora de aula, você está colocando mais alunos e ganhando mais. Essa é a vantagem financeira, né? Mas também tem uma vantagem pedagógica para o aluno, né? É óbvio que muita gente fica assim, mas por que o aluno vai querer fazer uma aula em grupo? Para quem já tem muito aluno, é o que eu falo, você já tem 10 alunos, que nem é muito, né? Você tem 10 alunos. Você pode pegar desses 10 alunos, 3 que você percebe que poderiam estar juntos, fazendo uma aula juntos, extra. O cara faz a aula particular dele. Tem muita gente que faz a aula, não tem tempo para estudar, gostaria de fazer mais uma aula em outro dia, para poder estar mais interagindo com outras pessoas. Você pode oferecer. Fala assim, ó, você paga aqui R$140 para fazer a aula tua. Eu vou te cobrar mais R$80 para você fazer uma aula em grupo. Então você coloca 3 alunos na mesma aula, na mesma sala, né? Sim. Agora, isso pode ser também um procedimento teu normal. Você tem várias turmas. Você pode também ser aquele professor que só dá aulas em grupo. Só dá aulas em grupo. Ou duplas. Para você que nunca deu aula em grupo, ideal que você comece com duplas, trios, porque para você também sentir como que você vai conseguir organizar o fluxo desses alunos, né? Porque qual a diferença da aula particular para a aula em grupo que eu vejo? A aula particular, você foca no indivíduo, nas necessidades e nos sonhos dele. As aulas em grupo, você tem um cronograma a seguir. Você tem um tema mais específico, né? Não é mais só sobre o aluno, é sobre a turma. Eles andam juntos. Então, não tem como ser uma coisa completamente focada em uma pessoa. Então, é vantajoso para o aluno, porque pedagogicamente, quando ele está em grupo, normalmente ele aprende até melhor. Porque às vezes uma dúvida que ele tem, que ele nem sabe expor, quando ele vê o aluno perguntando para o professor, a dúvida dele que ele tinha, que nem sabia que tinha, nem sabia colocar em palavras, ela já é respondida. Então, assim, didaticamente é muito bom aulas em grupo. Então, aulas em grupo, elas devem ser mínimo de 30% mais barata do que as aulas particulares. Por quê? Para que seja vantajoso para quem está entrando, para quem está contratando, porque se é igual o mesmo valor, a pessoa vai querer ter uma atenção só para ela. Então, tem que ser no mínimo 30% mais barato, para que a pessoa queira entrar e que você também mostre as vantagens de ter uma aula em turma e que a sua aula particular seja 30% mais caro, né? Então, a questão de precificar, normalmente as aulas em turma são 30% mais barato. E quem quer partir também para aula em turma, que a gente recomenda muito, a gente tem na nossa formação aulas sobre como dar aula em turma, como vender aula em turma, tá? É óbvio que você vai precisar de um espaço que caibam 3, 4, 5 pessoas. Sim. Isso aí também é uma maneira de você se ver crescendo. Alugar uma salinha pequena que caiba essas pessoas. Eu mesmo, antes de até mesmo de ir para a Starling Academy, a gente abrir uma escola, eu já dava aulas em dupla, por exemplo. Sim. Dupla, trio. Agora, tem vários professores de música, eu consigo pensar em alguns nomes aqui, que dão aulas em turma e eles abrem turmas em períodos do ano. Galera, vou dar meu curso de improvisação aqui, vou dar meu curso de guitarra, vou dar meu curso de harmonia. Eu já estou aqui fazendo a divulgação para fechar a minha primeira turma. E o cara começa mais ou menos com 20 dias de antecedência, um mês de antecedência. Fazer propaganda é uma coisa básica. Né? Porque quem já tem. Eu já estou partindo do princípio que você já está fazendo trabalho nas mídias sociais, as pessoas já estão vendo. Sim. Então, vários caras fazem isso. Vai fazendo turmas. Vou abrir minha segunda turma tal. A turma encheu. Falta 30 dias para começar. Você conseguiu encher uma turma em uma semana. Galera, estou abrindo minha segunda turma. Sim. Tem gente que vive só disso, né? Só de abrir pequenas turmas e entregar cursos com uma duração específica. Tipo um tema, a harmonia... tem 1 ano de duração, tem 6 meses de duração, guitarra, 1 ano de duração. Inclusive, o bacana disso tudo é que você consegue fazer um contrato com os alunos, uma empreitada. Sim. Você fecha a empreitada, né? Esse curso aqui dura 6 meses, então o aluno está pagando a empreitada de 6 meses. Isso é ótimo, né? Porque você
evita aquelas evasões que tem, do nada, 2 meses o cara desistiu. Não, meu contrato aqui, essa turma, ela é fechada, é 6 meses. Se você, por acaso, sair em algum outro momento, né, infelizmente, você vai ter que pagar o curso inteiro.